Olá, que tal? Então vamos a mais uma live. Se tu tá cansada de querer implementar um hábito novo ou mudar um hábito antigo, substituindo ele por outro e não tá conseguindo, vem comigo que nessa live, primeiro, eu vou te mostrar o que a tua mente faz para não implementar, porque ela vai tentar te sabotar. E depois como lidar com isso, como então implementar esse hábito novo ou modificar um hábito. Vamos? Que a gente vai aqui vendo que por que a minha mente vai me sabotar para isso? Minha filha, meu filho, para quem estiver assistindo. Muitas vezes a gente nem se dá conta que existem mecanismos aqui na tua mente subconsciente, ou seja, que estão abaixo daquela linha racional que nós temos, das explicações de tudo que a gente faz, né? Desse mental de, eu faço X, Y. Porque se fosse tão fácil, por que assim, a gente não mudaria? Então a partir de hoje eu quero tomar 2 litros de água. Gente, se tem uma das coisas que é mais difícil pra mim, é isso. Que eu vivo tentando implementar, mas não implemento. E tem um porquê isso. E aí eu, entendendo disso, eu fico tipo assim, tá, tranquila, ainda não faz sentido. Então, vem comigo que a gente vai desmistificar muitas coisas a respeito do hábito, entender o que é o hábito, perceber como que a gente vai internalizando novos hábitos. Vamos lá. Primeiro, o que é um hábito? Hábito nada mais é do que um comportamento que nós internalizamos e a gente não precisa mais pensar para fazer. A gente simplesmente vai lá e faz. Simples assim, sem gastar energia, sem nada. Tá. É como se eu tivesse uma competência que eu estou desenvolvendo, mas que ela ainda é uma competência consciente. Eu preciso fazer, pensar antes de fazer para colocar em prática. Depois, com o tempo, eu vou repetindo tantas vezes que ele vai virando uma competência inconsciente. Eu já internalizei e vamos lá. Só que para eu fazer isso, é óbvio que no início eu vou precisar exercitar, acionar o musculozinho da disciplina, que é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, da melhor forma, sem reclamar e mesmo sem vontade. Aí ok, porque depois que tu vai repetindo, utilizando a disciplina, aí tu vai internalizar, a partir de que tu internalizou, tu não precisa acionar mais nada, porque tu já vai repetir automaticamente, tu já vai ter incorporado isso no teu dia a dia, na tua rotina, na tua vida. E agora presta bem atenção, porque eu vou falar disso daqui pra frente. Isso vai passar a ser tu, a tua pessoa. Já vamos falar isso aqui. Porque olha que interessante. Quando eu quero implementar um novo hábito, eu vou ter 2 formas de fazer isso, ou de mudar um hábito, né? Implementar ou mudar, serve para os dois. Por impacto emocional ou por treino e repetição. Como assim impacto emocional? Nas sessões em que eu utilizo programação neurolinguística e hipnose, na grande maioria delas, e até nas sessões ordinárias que eu faço, porque a pessoa tá ali com a mente dela aberta, tá se expondo e tal comigo, ambiente seguro, em regra eu causo impacto emocional, porque a pessoa tem insights, ela tem uma nova perspectiva e aquilo normalmente mexe muito com ela. Se não fosse isso, eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que tu tá caminhando na rua, tá bem tranquila e faceira ali, segurando a tua bolsa, despreocupada, falando no celular, até que vem um meliante e passa a mão no teu celular. Tu simplesmente leva um susto. Ou, antes de passar a mão no teu celular, ele vai tentar puxar, só que tu não dá, e ele saca uma arma. Quando ele sacou a arma, passa pela tua cabeça um filme. E aquilo te assusta, tu consegue em frações de segundo pensar em tudo que tu pode perder, aquela coisa toda. E aí o que tu faz? Tu a partir disso pensa, nossa,
em frações de segundo eu podia ter perdido a minha vida. Se eu tivesse perdido a minha vida, olha quanta coisa eu não fiz ainda, quantas coisas eu briguei que eram extremamente pequenas. Existe uma grande tendência a tu mudar os teus comportamentos, porque começou a avaliar a tua vida e tu, nossa, mas eu não preciso reclamar de tudo, aquela coisa toda. Ou uma pessoa que descobre que tem uma doença terminal, eu só tenho mais 3 meses de vida. É uma das coisas que eu sempre falo para todos nós, meditar sobre a finitude. Porque o que acontece aqui numa pessoa dessas? A gente escuta vários relatos de pessoas que disseram foram os 3 melhores meses da minha vida. Por quê? Porque como ela sabia que ia acabar ali na frente, ela para de se incomodar com problemas que são pequenininhos. Ela passa a viver o presente da melhor maneira possível. Isso é um dos maiores aprendizados, de se meditar sobre a finitude da vida, sobre a morte mesmo. Então, isso pode causar um impacto emocional e tu muda instantaneamente. Outra forma é o treino e repetição. Tu tanto faz, que tu internaliza, aquilo passa a fazer parte de ti. E aí, tu também consegue modificar a tua realidade. Então, ó, impacto emocional, treino e repetição. Tá. Mas, Elisa, tu disse que o nosso cérebro nos sabota. Sabe por quê? Porque desde que o mundo é mundo, lá do homem das cavernas, período paleolítico, nós fomos criados para poupar energia para poder sobreviver. Então, quando eu gasto mais energia para fazer algo, eu estou em risco. Eu tenho medo de não sobreviver. Então, o nosso corpo a nossa mente justamente internaliza hábitos para quê? Para eu não pensar, para eu não gastar energia. Então, eu não sei se tu dirige ou não, mas fica imaginando assim quando tu dirigia, ou quando tu começou a aprender a dirigir, melhor dizendo. Tu troca a marcha, aquela história, escuta o motor para poder trocar de marcha, e aí tem que botar o pé na embreagem, tirar para depois frear, olhar o retrovisor de cima, das laterais e ao mesmo tempo respirar. Nossa, naquele início, quando eu tirei minha carteira, eu pensei, meu Deus, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Até que tanto tu faz, que hoje a gente dirige, eu sei que não pode, tá? Pessoas, não me julguem. É só o exemplo. Jamais eu faria isso na vida real. Só que não. Quando tu tá dirigindo hoje em dia, depois de estar já um tempão dirigindo, depois de já saber fazer baliza, tu vai lá, dirige, fala no celular, troca a música e às vezes come, às vezes eu almoço dirigindo. Por quê? Porque já tá no automático, eu não preciso pensar para fazer nada disso. Então dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é o X da questão. Então a gente fica pensando que, nossa, para eu fazer isso precisa ter muita força de vontade. Mais do que força de vontade e motivação, tu precisa ter a disciplina até incorporar, porque tu vai ter que te vencer. Tua mente vai tentar te sabotar, porque no início tu precisa pensar para fazer, racionalizar. E quando eu tô fazendo isso, eu tô gastando energia, eu tô tendo que empreender uma energia, acaba sendo muito desconfortável. Por isso, presta bem atenção nisso, por isso que toda vez que alguém pensa em tirar um hábito, eu sempre alerto, substitua. Porque o teu cérebro vai ficar querendo finalizar aquela rotina daquele hábito. Como assim? No livro O Poder do Hábito, que é um livro muito bom, ele é extenso, ele acaba ficando chato no meio, mas vale a pena vocês lerem ele. Nós temos uma deixa. Essa deixa vai disparar o teu comportamento automático, ou seja, a rotina. E tu irá atrás de uma recompensa. Sabe aquela história de, depois do almoço eu preciso comer um docinho? Isso é um automimo. Tu precisa porcaria nenhuma. É que tu te acostumou. Então, finalizei o almoço é uma deixa.
O comportamento é ir em busca do docinho. E a recompensa é a satisfação. Neuroquimicamente falando, aquele docinho vai te disparar o hormônio do bem-estar da serotonina. Então tu vai ter a recompensa. Tanto pela satisfação de estar pegando o docinho, quanto no teu corpício de tu estar experimentando esse neurotransmissor do bem-estar, que é a serotonina. Claro, não vou falar do ciclo da serotonina aqui, culpa nem nada. Eu tô comentando contigo a respeito de hábitos. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre chega em casa com a mochila, né? Daí ela larga a mochila, ela senta no sofá, ela pega o celular e manda mensagem no iFood ali pra pedir uma comida boa, gostosa e tal. A comida vem, uma pizza. Ela come a pizza e pensa, ai que droga, de novo, tô aqui pesada, me alimentei dessa forma, podia ter feito diferente e tal. Só que como ela sempre tá nessa rotina, no que ela sentou no sofá e a deixa pra comer. E ela não preparou nada, não planejou nada, o que ela faz? Ela vai lá e o mais fácil. Sentou no sofá, quer dizer que eu vou puxar meu celular e vou pedir a comida que eu gosto. Por quê? Porque eu tô cansada. Aí nessa hora, fisiologicamente o teu corpo vai pedir alguma coisa que dê energia, que dê conforto, vai num carboidrato mais industrializado. Ok, e como que essa pessoa poderia fazer? Como que a gente poderia fazer no almoço? No almoço, tu vai lá sentar e tal, fazer o teu negócio, tu pode ressignificar dizendo assim, não, eu vou tomar um cafezinho e vou colocar uns nibs de cacau. Tu vai ter esse mesmo bem-estar com um paladar um pouquinho mais amargo. Só que o retrogosto do café puro, o retrogosto desse cacau que é um pouco amargo, é doce. Então tu começa a fazer, tanto tu faz, que o dia que tu enfiar um doce na boca nesse horário, tu vai achar estranho. Que tu vai te acostumar e tu vai passar a ser a pessoa que gosta de café puro, que se orgulha de ter aprendido a tomar um café puro, de se orgulha de ter modificado esse hábito antigo. Porque uma coisa a gente faz, quando eu falei sobre energia, sobre gastar mais energia para modificar um comportamento e por isso que a gente tem que ficar atento, a gente também tem que usar outra coisa chamada energia de ativação. O que é essa energia de ativação para mudar um comportamento? Toda vez que eu quiser fazer algo, eu diminuo os obstáculos. Toda vez que eu não quiser fazer algo, eu aumento os obstáculos. Nesse exemplo do doce / cafezinho, o que tu vai fazer? Tira os doces de casa. Porque se tiver ali, num primeiro momento, tu vai buscar. Quando não tem, porque eu criei obstáculos, eu não vou sair de casa para comprar o doce para depois do almoço. Porque o cérebro só de pensar já cansou. Então tu pode usar também, deve usar também essa energia de ativação para fazer com que tu implemente esse novo hábito ou mude esse novo hábito. No caso do exemplo que eu dei da pessoa que chega em casa, senta no sofá e pede o iFood, ela vai ter que mudar a rotina dela, colocando outra no lugar. O que acontece aqui? Ela vai chegar em casa, ela primeiro vai entrar na cozinha, vai fazer um prato com alimentos saudáveis, então poderia te dizer assim, ela já deixou anteriormente planejado e pré-pronto uma salada lavada, uma proteína feita, que é só colocar no prato e servir e talvez esquentar no micro-ondas. Ok. Nesse meio tempo, ela vai, toma um banho, aí limpinha, cheirosinha, gostosinha, ela vai lá, pega o prato aquecido e aí ela senta no sofá. E ao sentar no sofá, ela já tá com aquele prato saudável ou pra dieta dela, pra emagrecer, aí ela come, tem a satisfação, a recompensa de ter se alimentado e de ter permanecido no que ela tinha se proposto. E daqui a pouco ela tanto faz,
que vai ser automático, ela não vai mais se questionar a respeito disso. No mínimo de segunda a sexta-feira, ela vai ter na rotina que ela tende a fazer essa refeição, essa janta. Ai, quer dizer que ela nunca mais vai fazer diferente? Não, mas que ela vai ter que ficar alerta. Pra quê? Pra se daqui a pouco ela não volta para os antigos hábitos. Então, se ela uma vez sai para jantar, uma vez faz isso, ok. Mas se ela começa a repetir, como ela tem esse prazer imediato, é barbada dela retomar o hábito antigo, ainda que ele seja ruim. Por quê? Porque os hábitos ruins, eu tenho a recompensa imediatamente. E eu vou ter que pagar por ele lá na frente. O não entrar nas calças, por exemplo. E os bons hábitos, eu pago agora. Então, eu tenho um desconforto para fazer o que é certo. E eu recebo depois, a longo prazo. Então, muitos de nós estamos aqui focados no prazer imediato, no auto-mimo, nos sabotadores, aquela coisa toda. Mas somado a isso, eu quero que tu preste muita atenção nisso, existe uma coisa chamada ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários em tu continuar com esse hábito que tu julga inadequado? Vou falar por mim. Eu sou a rainha do refri zero. Eu adoro. E eu, estudando programação neurolinguística, refri zero, eu falei, porque eu não dou um tiro no pé. 0 caloria. Se tu me colocar um refri com calorias, um normal, eu não vou tomar. Por quê? Porque eu vou engordar. Aí a perda é muito grande. Mas voltando aqui dos ganhos secundários. Eu tomo sim. Eu tenho muita dificuldade em colocar água e não tô afim de colocar água. Essa é a realidade, porque eu não vejo ganhos nisso. Eu tenho muito mais ganhos em estar tomando meu refri zero, que quando eu tô com fome é uma coisa que tem gosto, ele tem o gás que me estufa. Eu tenho muito mais satisfação em tomar um café, um chá, um refri zero, do que tomar água. Ai, Elisa, mas faz bem, não sei o que, precisa disso, precisa daquilo. Olha, desde que eu me conheço por gente, eu tenho funcionado muito bem, obrigado. Não vejo diferença quando eu acabo tomando água. Juro pra vocês, a não ser ter mais mijadeira, certo? Sou a rainha da mijadeira, porque a minha alimentação ela é muito leve. Então, assim, eu não vejo ganhos. E eu só tenho os ganhos secundários, sabe? Então, por que ganhos secundários? Porque eles ficam por trás. A gente, às vezes, não se dá conta disso. E aí quando tu começa a mapear, tudo bem. Só que um dia eu me dei conta que, Coca Zero tem cafeína. Cafeína pode ser que esteja impactando no meu sono e eu preciso dormir bem, porque que é a fonte da juventude, é uma fonte da juventude antidepressivo natural. Uma boa noite de sono. Então eu precisava fazer essa higiene do sono. O que eu fiz? Durante um tempo eu fiquei sem tomar café. Eu era do tipo que tomava baldes de café. E era daquela que tomava café antes de ir deitar. Eu dormia, mas não era um sono restaurador. Aí o que a gente faz para descobrir se metaboliza rápido ou devagar a cafeína? Tira tudo. Tira tudo que é estimulante. E eu tirei tudo que era estimulante. Então eu passei 2 semanas que eu tinha certeza, não tinha dúvida. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa doente. Porque eu tava muito cansada. Não, era só a crise de abstinência, dor de cabeça e tal. Mas eu aguentei no osso. Por quê? Porque tinha uma coisa que era muito importante pra mim. O meu sono. Então, eu vou ter que testar isso aí. Aí, aos poucos, tu começa a reintroduzir. Aos poucos eu comecei a reintroduzir e cheguei na conclusão que de manhã tomar umas 2 xícaras de café, ok, é até bom pra mim. Início da tarde tomar mais uma, ok, depois disso não. Então, tira a Coca Zero, porque a minha perda passou a ser muito maior do que meu ganho. Então, ficou claro pra mim que valia a pena implementar esse novo hábito. Ou mudar meu hábito, né? Que na realidade eu dei uma aperfeiçoada, né? Eu
tomo outro tipo de refri, tomo Guaraná, só adoro o H2O limoneto, então vou fazendo essas outras coisas, por quê? Porque elas não vão me dar uma perda tão grande. Agora, eu vou comer a torta direita? Não, porque a minha perda vai ser gigante, porque eu vou engordar, que é o que eu não quero. E aí, o que acontece? A gente vai assimilando essa mudança de hábitos e prestem muita atenção nisso. Tá percebendo que eu atrelei a perdas e ganhos, ganhos secundários e agora o mais importante, ao nível da minha identidade. Como assim? A gente pode falar em níveis neurológicos de acordo com Robert Dilts. Então eu tenho o ambiente que eu estou, imagina uma pirâmide, ela é a base. Depois eu tenho os comportamentos que eu desenvolvo dentro deste ambiente, segundo nível. Mas eu só desenvolvo esses comportamentos porque eu acredito algo a meu respeito, valores, então, crenças. Então, das crenças, eu por acreditar algo, mentira, faltou um nível aqui. Por acreditar em algo, eu acesso um estado emocional, determinação, disciplina, foco, tristeza, ansiedade, euforia, depressão. E porque eu aciono esse estado emocional, eu me comporto de uma forma dentro de um ambiente. Mas acima disso tudo, vem a identidade. Então, recapitulando, o nível mais alto de níveis neurológicos é a identidade. Quem eu sou. Mas eu só sou porque eu acredito em algo. E a partir do momento que eu acredito em algo, eu acesso em mim estados emocionais, como eu me sinto, minhas emoções, meu humor. E a partir do que eu acesso, eu me comporto. E esse comportamento é desenvolvido dentro de um ambiente. Então aqui a gente fala de mudar crenças e tal. Quando a gente quer mudar crença, a gente muda um nível superior. Então, quando eu trago o novo hábito ou a troca desse hábito para o nível da identidade, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa que cuida do sono para ter um sono de qualidade e reparador, para no outro dia eu poder produzir tudo que eu quero mais um pouco e atender da melhor maneira as minhas mentoradas e as minhas alunas do curso Jornada da Mudança. Parênteses, vem turma 3 aí nesse curso. Fica ligado, qualquer coisa vai lá no link da minha bio e te inscreve na lista de espera. Percebe que tem que fazer sentido, porque se tu simplesmente quiser mudar um hábito e ele não fizer sentido, tu não visualizar verdadeiros ganhos nisso, tu não vai mudar. Vai ficar só no plano racional e tem que fazer sentido para ir lá para tua mente subconsciente. E aí tu precisa também fazer até internalizar. Eu não discuto comigo mesma que eu tenho que escovar os dentes, que eu tenho que tomar banho todos os dias, que na maior parte do tempo a minha alimentação é para ser saudável. Eu internalizei o esporte na minha vida, trouxe ele como uma âncora de bem-estar. Ou seja, quando eu não estou bem, eu faço um estímulo externo que vai me causar um estado emocional interno de bem-estar. Então, isso dentro da minha cabeça está associado ao esporte. O dia que eu não tô bem, que eu tô precisando respirar, que eu tô estressada, vou caminhar. Porque quando eu tô caminhando, eu desopilo, é como se fosse uma meditação ativa, é o significado que eu dei pra mim. Fora que eu sou uma pessoa que cuida da saúde. Eu sou uma pessoa que se exercita. Nível identidade. Eu só tenho ganhos por me exercitar. Eu não tenho perdas. Essa é a pessoa que eu quero ser. Essa é a pessoa que me orgulha. Da mesma maneira, estudar todos os dias pela manhã cedo é o meu momento. Eu comigo mesma, estudando algo que vai me desenvolver pessoalmente e profissionalmente, porque eu consigo aliar o útil ao agradável. E aí tu vai percebendo esse tipo de coisa. Então, quando eu quero modificar um hábito, eu tenho que perceber qual é o gatilho, qual é a deixa dele. É isso. E daí, quando eu sou acionada por isso, que é a história de eu chegar em casa, sentei no sofá, pego o celular para chamar um iFood. Eu faço isso. Então, eu vou ter que mudar essa rotina e achar uma recompensa
que me dê a satisfação. Talvez não vá dar a satisfação elas por elas, mas eu tenho uma satisfação imediata de comer a pizza? Tenho, mas depois eu vou lembrar da perda que eu tenho. Perda de não entrar nas calças, a perda de ficar chateada comigo, decepcionada, frustrada, culpada. Começo a me ligar disso. E aí eu começo a fazer conexões neurais, novas pontezinhas para fazer o caminho aqui dentro, percorrer para eu desenvolver esse hábito. Repetindo, tu precisa colocar em prática, colocar em prática, colocar em prática. Elisa, mas a gente faz isso durante 21 dias, que nem a gente vê aqui, desafio 21 dias, isso. Pessoas, não tem nenhuma comprovação científica de que um ato ele é internalizado em 21 dias. Esquece. Porque se fosse isso, fazia o desafio de emagrecer em 21 dias e tu não voltava a engordar. Aí eu poderia falar outras coisas, mas tem a live aqui, Entenda Sua Mente, Emagreça. Só olhar no meu IGTV, tá lá a capinha. Então, tu vai percebendo isso. E agora, outra coisa. Não tenha o pensamento de fatalista de que agora eu vou mudar tudo. Vou ser outra pessoa. Tu vai quebrar ao meio, porque o teu cérebro vai te sabotar. Tu vai estar gastando muita energia. Então, a mudança, ela precisa ser gradual. Mudou um pouquinho aqui, vai até internalizar, percebeu que essa já é tu, que tu tem muitos ganhos em fazer, mais ganhos do que perdas, aí tu vê um outro. Mas começa pequeno e vai mudando uma coisa de cada vez, vai repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Esse é o prazo certo. Tantas vezes quantas forem necessárias para tu internalizar esse novo hábito, para isso passar a ser parte da tua pessoa. Então, e esquece, tá? O mundo não vai mudar para ti. O mundo não vai esperar para que tu faça diferente. E o que eu quero dizer com isso? Tu vai escolher fazer diferente e vai ter que ser maduro para honrar essa escolha. É a mesma coisa quando eu escuto assim, ai, mas a minha família me interrompe o tempo inteiro quando eu tô estudando pro concurso. Eu não consigo estudar. Ai, mas eu quero fazer dieta, mas o marido fica me sabotando porque eu tenho que trazer comida pra ele, porque minhas crianças não isso, não aquilo. A decisão é tua. É tu contigo mesma. Quanto mais rápido tu assumir que isso diz respeito a ti, mais tranquila tu vai ficar pra implementar esse hábito. Porque se tu começa a brigar com isso contigo mesma, tu te sente injustiçada. Ao se sentir injustiçada, tu começa a ter que gastar mais energia para implementar esse novo hábito. Tu entra nesse sofrimento e esse sofrimento vai fazer com que tu te desconecte. Porque a tua mente não quer gastar energia, assim como ela vai em busca do prazer e em fuga da dor e do sofrimento. Então tu tem que estar atenta a todos esses mecanismos. E mais, uma dica de ouro aqui. Quer implementar um novo hábito? Coloca ele no meio de um hábito que tu já tem. Então, como é que eu posso te dizer? Toda vez que eu estudo, como eu vou usar esse exemplo, lembrando que eu já dei todas as razões porque eu não tô tomando água, tá? Mas eu já fiz isso tudo, não internalizei porque não tive ganhos suficientes, não faz sentido pra mim, tenho mais ganhos continuando fazendo o que eu tenho, ok? E não tenho as perdas que mais me importam. Então, por exemplo, eu quero tomar mais água. Se de manhã eu estudo, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar um copo ao lado. Eu tô fazendo isso aqui porque ali tá o meu Kindle e ali tá onde eu acabo estudando. Quando eu tô só com o Kindle, né? Então, eu vou colocar um copo de água. Aí, enquanto eu tô estudando, eu tomo um copão de água. Barbada? Consigo fazer isso? Consigo. Em cada atendimento que eu for fazer, eu deixo um copo d'água enquanto eu tô atendendo. Consigo fazer isso? Consigo. Podia ter deixado um copo aqui? Podia. Eu sempre digo, vou retomar, mas daí chega na hora de eu fazer meu café de manhã, eu acabo fazendo café, pegando refri, porque é o que eu gosto. Então, tu coloca ali no meio de coisas que tu vai fazer e vai ficando mais fácil, mais leve, entendeu? De tu implementar. E aí é tu contigo mesma, a força que tu tem. Mas eles então quer dizer que tu não tem força? Entenda como quiser. Pode ser que eu não tenha vergonha na cara mesmo, mas eu vou dizer, principalmente,
Eu não tenho ganhos ainda. Eu não percebo as perdas por fazer isso. Parei com a Coca Zero porque eu percebo a perda por conta do sono. Mas o resto eu já fiz PNL, hipnose e tudo e não mudei. Por quê? Porque eu tenho mais ganhos em continuar tendo esse hábito. E as perdas que eu tenho, eu nem percebo. Ao menos não percebo ainda. Mas como eu disse, tipo, se o café for adoçado, se o chá for adoçado com açúcar, mas eu morro de sede, mas eu não tomo. Perdas e ganhos. Então assim, ó, tu vai fazer por ti, vai fazer isso ter sentido. Quem tu quer ser? Se tu continuar com os hábitos que tu tá tendo, tu tem orgulho de ti? Não. E tu vai te orgulhar se tu mudar e implementar esse novo hábito? Sim! Tu começa a mostrar pro teu sistema nervoso central que é importante isso pra ti. Tu já tá dando comando pra tua mente subconsciente te ajudar a trabalhar. Assuma a responsabilidade das tuas escolhas. Porque se tu ficar se sentindo injustiçado, tu vai criar sofrimento. De novo, tua mente vai te sabotar. A mudança é tua. Bom, eu vou parar por aqui, porque já tem bastante material aqui pra tu te divertir com relação à mudança de hábitos. Tá com dificuldade? Conseguiu? Divide comigo, eu vou ficar muito feliz de receber a tua mensagem. Manda pelo direct ou vai no meu link da bio, me acessa direto no meu WhatsApp. Ai, vai ser bom demais trocar essa ideia contigo. Eu vou indo e nos vemos no próximo bate-papo às 12h12. Um beijo!